Oi, gente, vamos falar agora sobre razão, proporção e grandezas proporcionais. Bom, vamos definir primeiro que seja a razão de dois números. Dados dois números, A e B, nessa ordem e com B diferente de zero, definimos a razão entre eles como sendo o quociente entre A e B. A sobre B. Lemos, A está para B. Se ligue na nomenclatura, viu? O A é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Olha só um exemplo. Se numa sala de aula temos 24 meninas e 18 meninos, estabeleça a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Acompanhe agora na tela. Meninos está para meninas, logo 18 está para 24. A razão deve ser simplificada. E vamos simplificar o numerador e o denominador por 6. 18 por 6 é igual a 3, 24 por 6 é igual a 4. Logo, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 3 está para 4. Normalmente, as razões são representadas por números absolutos, que já exprimem quocientes entre duas grandezas de mesma natureza. Porém, vale destacar algumas razões entre grandezas de naturezas diferentes. A primeira é a velocidade, não é? Lembre, a velocidade sempre é a razão obtida entre a distância e o tempo gasto para percorrê-la. Outra razão notória seria a densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume ocupado por um corpo. Outra muito comum também é a chamada densidade demográfica. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área ocupada por eles. E uma quarta razão notória seria a escala. Bom, a razão entre a medida de um projeto e as relativas no mundo real. Se liga aí, ó. Se no mapa a escala indica 1 está para 1000, isso quer dizer que para cada unidade de medida do mapa é 1000 vezes menor que a medida que ele representa no mundo real. Ok? Bom, agora que já foi relembrado que é uma razão, vamos ver o que são proporções. Proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Quando eu tenho A sobre B é igual a C sobre D, nós lemos A está para B, assim como C está para D. Bom, a nomenclatura é o seguinte, ó. O A e o D são chamados de extremos, enquanto que B e C são chamados de meios. Bom, a propriedade fundamental de qualquer proporção é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Bom, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra e quando a redução de uma implica na redução da outra. Ou seja, o que você fizer com uma ocorrerá com a outra. Observe a tabela que relaciona o preço de pães e o valor que tenho que pagar por eles. Bom, se eu comprar um pão, eu pago 20 centavos. Se eu comprar 2 pães, pago 40. Se eu comprar 5 pães, pago R$1. E assim sucessivamente. Preço e quantidade de pães são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, se peço mais pães, pago mais. Se peço menos pães, pago menos. Agora, note a diferença para grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra e quando a redução de uma implica no aumento da outra. Ou seja, o que você fizer com uma, acontecerá o inverso com a outra. Então, por exemplo, ó, uma viagem, quanto maior a velocidade média no percurso, menor será o tempo gasto para você viajar. Quanto menor for a velocidade, maior será o tempo gasto na viagem. Veja aí, observe na tabelinha aí. Você tem uma viagem aí para 600 km, não é? Se você viajar com uma velocidade de 60 km por hora, você vai gastar 10 horas de viagem. Se sua velocidade aumentar para 100 km por hora, o seu tempo de viagem vai se reduzir para 6 horas. Se você aumentar a velocidade para 120 km, o seu tempo de viagem vai ficar mais reduzido ainda para 5 horas. Então, quer dizer, quanto maior a velocidade média, menor o tempo de viagem. Se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Ok? A grande aplicação das grandezas proporcionais é num assunto chamado regra de 3. As regras de 3 podem ser simples ou compostas. Qual é a diferença entre elas? A regra de 3 é dita simples quando envolve apenas duas grandezas. E ela é chamada de composta quando envolve mais de duas grandezas. Agora se ligue, viu? Antes de você resolver qualquer regra de 3,
você tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, separa as grandezas em colunas e aí vai analisar sempre com a coluna do x, cada coluna com a coluna do x, se são diretamente ou inversamente proporcional. Acompanhe comigo esse exemplo aí, ó. Comprei 10 metros de corda por R$5. Quanto pagarei por 16 metros da mesma corda? Bom, o primeiro passo é você separar as grandezas, não é? Metro e reais. Você tem que 10 metros custam R$5. Então, 16 metros vão custar X. Aí você deve analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe, quanto mais metros de corda eu compro, mais reais eu tenho que pagar. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Aí você aplica a propriedade fundamental da proporção. 10 vezes x é igual a 16 vezes 5. Logo, 10x é igual a 80, x é igual a 80 dividido por 10. X igual a 8. Então, eu tenho que pagar R$8. Bom, vamos ver agora o x da questão. Em 2010, um caos aéreo afetou todo o continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Letra A, 3.390 pés. Letra B, 9.390 pés. Letra C, 19.800 pés. Letra D, 11.200 pés. Letra E, 50.800 pés. Bom, observe, ó. 1 metro corresponde a 3,3 pés. Então, 6.000 metros vão corresponder a x. Bom, metros e quantidade de pés são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o número de pés, mais metros, não é, vão estar associados. Aplicando a propriedade fundamental da proporção, teremos 1 vezes x é igual a 6.000 vezes 3,3. Logo, o valor de x igual a 19.800 pés. Mas calma, viu, gente? Ele pede a diferença. Então, você vai pegar 31.000 menos 19.800. Logo, o gabarito é 11.200 pés, letra D.